E aí é uma coisa interessante, porque eu entendo que hoje em dia a gente precisa ter uma mudança de modelo conceitual na optometria clássica. E aí isso é muito difícil de acontecer, eu acho que vai demorar algum tempo. Porque uma coisa é a gente entender que tem optometristas que são especialistas em problemas específicos ou disfunções visuais específicas. Eu trabalho com insuficiências de convergências, com ambliopia, com estrabismo, trabalho com criança com autismo, com lesão cerebral, ou seja, eu trabalho com nichos onde você tem uma alteração global de desenvolvimento ou simplesmente visual, mas que precisa de um trabalho específico. Não é simplesmente a prescrição de um óculos que vai ser o único protocolo de tratamento, correto? Por outro lado, hoje a gente tem muitas pessoas com demandas visuais específicas fazendo a sua refração e usando aquele óculos para todas as atividades com um modelo optométrico que não oferece a melhor lente para aquela pessoa. O exemplo que eu falei para vocês. Você pega um jovem de 25, 28 anos de idade, que não é presbita, vai fazer uma avaliação optométrica, vão prescrever um óculos de -1, -1,5, porque ele está chegando embaçado para longe, mas não prescreve um óculos pensando para ele que fica 8, 10 horas por dia sentado na frente do computador programando. Sendo que a causa daquela miopia dele é o uso excessivo em visão de perto. A ciência já demonstrou isso. A gente já sabe que essas miopias que estão acontecendo, essas miopias ambientais, ou seja, que não tem uma ordem hereditária, elas são consequências de uma adaptação postural do uso do sistema visual. Isso não é difícil de entender, gente. Eu sempre uso de exemplo na clínica. Imagina, por exemplo, 2 corredores. Corredor de corrida mesmo. Você tem o maratonista e o cara que faz 100 metros rasos, o Usain Bolt. Sim. O biotipo dos dois é o mesmo? Não. Completamente diferente. Por quê? Porque a demanda física de um e de outro para a atividade que eles realizam são completamente diferentes. Sim. Um precisa ter um biotipo para poder aguentar 42 quilômetros. Então ele tem muito menos massa muscular, tem uma taxa respiratória de batimento cardíaco muito mais constante, o outro precisa de uma massa muscular maior para ter maior explosão. Completamente diferente. Então, pegando esses 2 exemplos, eu falei para vocês, pega um caminhoneiro e o programador de informática. Eu posso ter a mesma análise optométrica para o sistema visual de um e de outro se as demandas são completamente diferentes? Não deveria, mas é o que acontece. Então, eu acho que a gente precisa hoje trazer para as universidades e para os optometristas, e isso sim é um grande passo, na minha opinião, para a nossa profissão, um olhar mais dinâmico para essa avaliação básica. Mas você acha que é negligência, ignorância no sentido de ignorar ou é falta de conhecimento simplesmente puro? Não, é um pouco das duas coisas. É um pouco das duas coisas. É difícil chegar ao conhecimento, não é um conhecimento fácil de se adquirir. Não tá ali na esquina, né? Não tá. E isso hoje... Porque quem tá vendo... Cara, isso é muito recente. Entende? Ou seja, não tem ainda muitas publicações, muitos livros escritos, e no Brasil muito menos. Nem fora tem tanto sobre isso, porque essa mudança que eu tô te falando é uma adaptação dos últimos 20 anos. Isso na história não é nada. Sim. Faz quanto tempo que a gente tem smartphone? Faz quanto tempo que você tem celular, tablet e notebook acessível para todo mundo? Quando eu fui morar fora em 2006, eu não tinha notebook. Sim. Eu não tinha, eu tinha um computador de mesa em casa. Exato. E lá depois de um tempo que eu fui adquirir um notebook, entende? Estou te falando há 15 anos atrás, então é muito recente. Mas hoje em dia nós temos já a primeira geração de crianças nascendo com o uso do eletrônico no desenvolvimento das habilidades visuais. Isso muda completamente a perspectiva, porque a gente começou a utilizar o sistema visual de uma maneira diferente a partir do momento que a estruturação do sistema visual já tinha acontecido. Ou seja, a nossa infância, os primeiros 6 anos de vida, que é onde a gente aprende as habilidades visuais, elas foram muito mais próximas de uma realidade antiga do que de uma realidade atual. Sim. Hoje, as crianças, com 6 meses, 1 ano, já estão no bebê conforto, no papai e a mamãe jantando e almoçando no restaurante, com a Peppa Pig no tablet aqui na frente dos olhos. 30 centímetros. E o sistema visual não foi desenvolvido para isso. Biologicamente, a nossa visão ela foi evoluindo para o movimento. A visão é um sentido de deslocamento no espaço, é um sentido de localização de movimento no espaço. E a gente foi evoluindo esse sentido e hoje a gente usa ele muito para aquisição de conhecimento. Então a gente usa muito mais a visão central, a percepção do detalhe, principalmente com a leitura escrita, a gente consegue ativar muito a nossa cognição através do sistema visual. Mas a base do sistema visual, o que faz com que o sistema visual seja eficiente, é a capacidade de cálculo espacial, percepção periférica, localização de movimento. Então, eu preciso disso no desenvolvimento das minhas habilidades visuais para que eu estruture um sistema visual eficiente e a partir daqui eu possa ter flexibilidade para usar a visão da forma como que eu queira. Por isso que a gente tá cheio de míope por aí hoje em dia. Tem países do Oriente, só para vocês terem uma ideia, tipo Singapura, Taiwan, que 90% dos universitários já são míopes.
Nossa. 90% da população acadêmica já é míope. Porque são pessoas que já tiveram esse processo de desenvolvimento visual em ambientes menores, com pouca exposição à luz solar, com pouca exposição ao movimento, com muita atividade cognitiva em visão próxima. Sim. Então, isso é um problema? Não, é uma evolução. É uma evolução. É uma evolução. A evolução não tem por que ser boa ou ser ruim. Ela é o que é. Ela é o que é, entende? Ela é o que é. Mas a gente precisa entender quais são os aspectos que isso traz como consequência para o desenvolvimento do indivíduo. E trazer soluções. Claro. E entender, e é a partir daqui a gente poder trabalhar. É isso que a gente tenta fazer dentro do trabalho que a gente realiza, entende? Não é só um trabalho de tratamento, um trabalho curativo, vamos chamar assim. Tem um trabalho de prevenção, de educação, de entendimento, que é papel do optometrista de base. Cara, o optometrista da ótica lá, ele tem que entender essas coisas. Ele, quando for receber um pai, uma mãe ou uma criança no gabinete dele, ele tem que estar com o discurso na ponta da língua hoje em dia.